E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que está a vida? Tudo legal? Tudo sensacional? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma 1970, mais uma vez estou aqui com um vídeo, tá? Pedindo para você se inscrever no canal, você que chegou até aqui, você que está aqui me vendo, ó, se inscreva no canal, comente. Você curte o vídeo, comenta. O que você quiser fazer é sempre bem-vindo, beleza? Ó, se você também quiser dar uma contribuição com o canal, ó, 988-290-767-91, beleza? Você contribuir aqui é sempre bem-vindo, sempre ajuda a nós, beleza? Valeu? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Nós estamos já com a terceira parte do Fundação do Isaac Asimov, a terceira parte para fechar essa parte, porque depois viram outras, beleza? Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, tranquilo? Valeu! Assim, né? Isaac Asimov. Provavelmente, dentro da literatura de ficção científica, provavelmente não surgiu, não apareceu, não teve um sujeito com tamanha força e tamanha influência. Eu não, assim, lendo a ficção científica como eu li, né, a vida pregressa de leitor, né, pegando ficção científica tanto a norte-americana, a inglesa, a europeia em geral, eu não vi um homem que tenha deixado tantos rastros e tenha influenciado tanto outros escritores como o Asimov. Assim, eu estava lendo essa terceira parte, né, segunda fundação, né, e pensando com os meus botões, lendo e pensando que tudo que eu vi aqui nas duas primeiras partes e chegando nessa terceira aqui, que é a da história do mulo, que a parte do livro é dividida em duas partes, primeira e segunda. Mas a primeira, a investigação do mulo, ou mula, como que quiser as novas traduções, mulo ou mula, aquele que não deixa descendência, né? A mula, o mula. Eu não fiquei naquela assim, vendo a quantidade de influências que eu já deixei, que eu já vi em outros livros que vieram exatamente daqui, desse material do Asimov. Assim, a capacidade que esse indivíduo tinha de escrever muito bem, é um negócio muito bem feito, muito bem escrito. Assim, eu desconfio até que nem assim, é uma brincadeira minha, né? Eu lendo pensando assim, pode ser uma equipe, né? Porque um homem fazer essas análises que ele faz, né, no texto, que era para ser meramente um texto de ficção científica, igual tantos outros que eu vi por aí ao longo da vida, na vida pregressa de leitor, eu fiquei burilando na cabeça como é que o indivíduo ele me senta e me escreve esse material aqui. Qual era a perspectiva dele? Qual era a intenção, né? Qual era a intenção desse indivíduo de pegar e fazer de escrever esse material, que até não é tão longo não, dá o quê? Dá umas 200 páginas, de texto, mas a profundidade que tem aqui é um negócio deveras assombroso. E assim, como eu disse, a capacidade dele de jogar teorias, de jogar ideias, não sei se assim, tem uma capacidade de hipnotismo, né, de você fazer as mentes das pessoas, não sei se é manipular, não seria a palavra correta para isso, seria manipular, mas a capacidade dele de deixar a pulga atrás da orelha de quem está lendo é enorme. O que é? São duas partes, né? Essa primeira parte ele vai tratar daquilo que tinha, né? Do rastro que tinha deixado da segunda parte, que é quando o mulo ele toma conta da galáxia, ele vai meio que destruir os planos do Seldon, do R. Seldon. Assim, ele é o fator humano, ele é o mutante, ele é um indivíduo
que o Harry Seldon ele tinha feito todos os cálculos, todas as probabilidades, todos os prognósticos para que a raça humana, o ser humano, chegasse a um denominador comum, né? O futuro de 1000 anos, que iam ser 3 mil anos de decadência. Essa decadência se tornaria 1000 se os planos do Harry Seldon fossem seguidos. Mas aí aparece o Mula. Aparece o indivíduo, que ele é um mutante, ele está à parte, então ele consegue controlar todas as mentes da galáxia, assim, 99% das mentes da galáxia. Ele é um mutante, ele consegue isso. E aí ele vai moldar o futuro da galáxia de acordo com o que ele quer. Ele vai fazer a cabeça das pessoas, ele vai fazer com que as pessoas o obedeçam. Seria esse o caminho. Só que tem um problema, entendeu? Tem um problema. Tem a segunda fundação. O Harry Seldon tinha previsto 2 fundações. A primeira que foi destruída, né? A primeira acabou a primeira fundação, e tinha uma segunda que é a misteriosa. E o Mula, ele quer descobrir onde, para o controle dele ser completo, ele tem que destruir essa segunda fundação. Aí ele vai mandar 2 indivíduos, essa é a primeira parte, ele vai mandar 2 indivíduos para que esses 2 indivíduos tentem achar essa segunda fundação. No segundo volume, não vou dar spoiler, mas na segunda parte, essa segunda fundação ela foi descoberta. Mas aconteceu algo ali, algo que ainda deixou ela encoberta por um tempo. Mas o Mula sabe que essa segunda fundação está em algum canto e manda 2 indivíduos, um controlado mentalmente e o outro não, para chegar a esse local e descobrir onde está essa segunda fundação. Porque a partir do momento que ela foi descoberta, ela vai ser destruída. Olha só aqui, eu separei um pedacinho aqui, ainda dessa primeira parte, ó, eles estão discutindo aqui, ó. O Mula está discutindo com o Chanis e aqui, ó, está discutindo com o Chanis, ó. O Mula estava calmo, sabe, evidentemente, da destruição de Tazenda. Sei, o ataque da sua esquadra está previsto, com um olhar mau. Sim, também penso que sim, mas não prevenido, hein? Não prevenido. A simbologia emocional do primeiro orador era clara. Era quase um horror de si mesmo, um desgosto de si próprio. E a culpa é minha, mais minha do que sua. Quem poderia imaginar os seus poderes há 5 anos? Suspeitamos desde o início, desde o momento em que conquistou Calgan, que o senhor tinha o poder do controle emocional. O que não era demasiado surpreendente, primeiro cidadão. Como posso explicar-lhe? O contato emocional, tal como o senhor e eu possuímos, não é um desenvolvimento tão novo. Está com efeito implícito no cérebro humano. A maioria dos homens pode ler suas emoções de maneira primitiva, associando-as fortemente à expressão facial, tom de voz, etc. Um grande número de animais possui essa faculdade num grau mais elevado, utilizam em grande parte o sentido do olfato, e as emoções envolvidas são, obviamente, menos complexas. A espécie humana é, sem dúvida, capaz de muito mais, porém, a faculdade de dirigir o contato emocional teve tendência para atrofiar-se com o desenvolvimento da fala, há 1 milhão de anos atrás. Foi o grande progresso da nossa segunda fundação, deste sentido esquecido, ter sido restabelecido em pelo menos algumas das suas potencialidades. Não nascemos, porém, com seu uso total. 1 milhão de anos de decadência é um obstáculo muito grande e devemos educar o sentido, exercitá-lo como exercitamos os nossos músculos. E aqui está a diferença principal. O senhor nasceu como ele. Até aí, podemos nós calcular. Podemos também calcular o efeito de um tal sentido sobre uma pessoa em um mundo de homens que não o possuíam. O homem que enxerga em terra de cegos. Calculamos a extensão em que a megalomania se apoderaria de si e calculamos que estamos preparados, mas não estamos preparados para 2 fatores. O primeiro era a grande extensão do seu sentido. Nós podemos induzir o contato emocional apenas quanto à vista, razão porque somos mais indefesos contra as armas físicas do que o senhor imagina. A vista desempenha um enorme papel. Não é assim com você. Está definitivamente sabido que o senhor teria sido
teria tido homens sob seu domínio e, mais do que isso, tenha tido contatos emocionais íntimos com eles, quando estavam fora do seu campo de visão e fora do alcance auditivo. Isso foi descoberto demasiado tarde. Em segundo lugar, não conhecíamos Deus, seus defeitos físicos, particularmente do que lhe pareceu tão importante que adotou o nome de um mula, né? Não previmos que era não um simples mutante, mas um mutante estéril, e o aumento da distorção psíquica devido aos seus complexos de inferioridade escapou-nos. Levamos em consideração apenas uma mania de grandeza e não a paranoia intensa psicossomática. Eu tinha dito isso no primeiro volume, no começo do primeiro volume, que o Isaac Asimov ele foi se basear, obviamente, em história. Ele foi se basear no Ascensão e Queda do Império Romano, a Ascensão e Queda do Império Romano do Edward Gibbon, que é o livro que conta como o Império Romano ele do auge ele entrou em decadência e acabou sendo destruído pelos visigodos, pelos ostrogodos, por aquela turma toda que o Império Romano já estava cooptando, né? Então ele se baseou muito na Ascensão e Queda do Império Romano, né, para poder construir essa obra fundação. Assim, como eu havia dito também no primeiro, o primeiro livro, ele foi montado, a primeira parte, né, ele foi montado conforme os textos iam sendo publicados nas revistas, depois eles pegaram e juntaram para montar a primeira parte dessa obra. Então ele percebeu a Ascensão e Queda, o livro do Império Romano do Gibbon, ele percebeu que ali tinha, ele mesmo percebeu que ali tinha algo extraordinário, algo grande, e aí ele partiu para fazer a segunda parte, e aí ele vai concluir, né, em 1950. Ele vai concluir com essa terceira parte aqui. Quer dizer, a coisa ela foi tomando um vulto, foi tomando um desenvolvimento maior do que eu acho que até que o autor de primeira pensava. Isso foi sendo construído ao longo do tempo. Então, quando ele chega aqui nessa terceira parte, ele já tem uma visão, uma visão extraordinária daquilo que ele tinha criado. Quer dizer, aquilo que ele tinha pensado lá em 1941, 42, que para muita gente, né, que eu andei conversando, não, o Asimov, os textos do Asimov são títulos de ficção científica já decadentes, tal. Eu não concordo com isso, não. Até que me lembra exatamente a história do Mula também, entendeu? Esse é algo que eu também estava. Quando fui ler a terceira parte, eu pensei, caramba, isso tem a ver também. Então, o que eu estou falando, as influências elas são muitas, né? E o próprio Asimov, talvez ele foi percebendo isso quando ele vai construindo a própria obra, quando vai construindo os próprios livros dele, entendeu? Olha aqui, ó. Aí, assim. Nessa primeira parte, eles tentam resolver a questão da segunda fundação. Tentam resolver a descoberta dessa segunda fundação, mas algo ocorre que faz com que o Mula desista disso, tá? Mas eu não vou dar o spoiler aqui, é importante que você leia. Aí você vai entender do que eu tô falando, certo? Quando nós chegamos na segunda parte, que é a investigação efetuada pela Fundação, já aí o pessoal, um pessoal quer descobrir também onde está a segunda Fundação, porque é uma proteção que eles buscam para si. Como o governo do Mula acabou, igual tipo Alexandre o Grande, né, o Alexandre o Grande também, que deixou um império galáctico construído para outros, também Alexandre o Grande deixou o império para outros. O que rola? O mundo está sendo governado por um sucessor do Mula, e existe uma turma que está tentando descobrir onde está essa segunda fundação. Esse é o mistério. O Harry Seldon ele construiu duas ideias de fundação, a fundação e a segunda fundação. Onde é que ela está? Onde? Em que sentido
ela está. Um grupo de estudiosos, eles sentam, vão se dedicar à ideia de descobrir onde está. Assim, tem aqui, ó, uma menina, né? Uma menina, ela está escrevendo uma monografia e o nome dela é Arcádia. Arcádia, o nome da menina. Se quiser pesquisar aí o significado de Arcádia, pesquise, tá? O Asimov deu o nome da menina de Arcádia. Beleza? Ó, ela escrevendo aqui uma monografia. O futuro do plano de Seldon. A história da fundação tenho a certeza, bem conhecida de todos nós que tivemos a sorte de sermos educados pelo sistema escolar do nosso planeta, eficiente e provido de bons professores. Essa história é em grande parte a história do grande plano de Harry Seldon. As duas são uma só, mas a pergunta que está hoje no espírito da maioria das pessoas é a de saber se esse plano continuará em toda a sua grande sabedoria ou se será vergonhosamente destruído, ou ainda, se já não foi, talvez assim destruído. Talvez seja destruído. Para compreender isso, parece melhor recapitularmos rapidamente alguns dos tópicos principais do plano, tal como até aqui foi revelado à humanidade. Há quase 4 séculos, nos tempos em que o Império Galáctico estava decaindo para a estagnação que precedeu a morte final, um homem, o grande Harry Seldon, previu a aproximação do fim, por meio da ciência da psicohistória, cuja intrínseca matemática foi esquecida já há muito tempo. Ele e os homens que com ele trabalhavam eram capazes de predizer o curso das grandes correntes sociais e econômicas que então predominavam na galáxia. Era-lhe possível considerar como certo que, entregue a si mesmo, o Império se dissolveria e que depois disso haveria pelo menos 30 mil anos de caos precedendo o estabelecimento de um novo Império. Era demasiado tarde para prevenir a grande queda, porém era ainda possível pelo menos observar o período intermediário do caos. O plano foi desenvolvido, por consequente, de maneira que apenas um simples milênio separaria o segundo Império do primeiro. Estamos completando o 4º século desse milênio e muitas dessas gerações de homens viveram e morreram enquanto o plano de Seldon continuou sua obra inexorável. Harry Seldon estabeleceu 2 fundações nos extremos opostos da galáxia pela forma e sobre as circunstâncias que se originaram da melhor solução matemática para o seu problema psicohistórico. Numa delas, a nossa fundação, estabelecida em términos, foi concentrada na ciência física do Império e, através da posse dessa ciência, a fundação foi capaz de resistir aos ataques dos reinos bárbaros que se separaram e se tornaram independentes nos confins do universo. A fundação, na verdade, foi capaz de conquistar, por sua vez, estes reinos efêmeros, por meio da chefia de uma série de homens experientes e heróicos como Salvador Hardin e Robert Marlowe, que foram capazes de interpretar o plano inteligentemente e de guiar a nossa Terra através de suas complicações. Todos os nossos planetas veneram ainda as suas memórias, apesar de séculos terem ficado para trás. Eventualmente, a fundação estabeleceu um sistema comercial que dominou uma grande parte dos setores anacreôntico e suiniano da galáxia e derrotou até os restos do antigo império sob o comando de seu último grande general, Bel-Riose. Cada uma das crises que Seldon previra surgira no seu tempo propício e fora resolvido, e a fundação dera com cada uma das soluções um passo de gigante para o segundo império e para a paz. E então apareceu o Mulo, foi o tema do segundo vídeo. Esse homem estranho não estava previsto no plano. Era o fator humano. Era um mutante cujo nascimento não poderia ter sido predito. Tinha o poder estranho e misterioso de controlar e manipular as emoções humanas e dessa forma podia sujeitar todos os homens à sua vontade. Com uma rapidez de cortar a respiração, tornou-se um conquistador e construtor de um império, até que conseguiu inclusive derrotar a própria fundação. Nunca obteve, porém, o domínio universal, uma vez que foi detido na sua primeira investida esmagadora pela sabedoria e atrevimento de uma grande mulher. Esse aqui é interessante. O Harry Seldon, a matemática, ela não foi capaz de prever o chamado fator humano, o indivíduo. Quer dizer,
Nesse terreno nasce um indivíduo, nasce um ser, nasce uma pessoa que tem um plano, tem um grande plano matemático envolvido, e nesse plano matemático envolvido aparece um indivíduo que muda toda a confluência da história. Mas para alguns, isso também estava também na previsão. Esse Império do Mulo durou 5 anos. Durou 5 anos esse Império do Mulo. Por quê? Porque o fator humano fez com que ele viesse e tudo aquilo que se pensava, tudo aquilo que se pensava, se imaginava e se calculava, acabou não dando certo. Mas de qualquer maneira o Império dele durou 5 anos, porque o fator da chamada segunda fundação, a ideia da segunda fundação, era algo que ele, mesmo tendo um controle de 99% da galáxia, esse porém dele não saber, dele temer essa segunda fundação, foi a derrocada dele final. Talvez esse fosse o plano também do Harry Seldon. Talvez. Mas de qualquer forma, o Império dele durou menos 5 anos. 5 anos. Ele avassaladoramente ele conquistou a galáxia inteira, mas havia ainda a segunda fundação, que é algo que ele queria conquistar e que ele queria descobrir, ele queria saber onde estava, mas foi vedado a ele isso. E ele morreu sem saber onde estava essa segunda fundação. Entendeu? De uma grande mulher, de forma que a verdadeira história é conhecida na sua totalidade apenas por alguns poucos. Passados 5 anos de domínio restrito, verificou-se outras modificações cujas razões não são conhecidas e o Mula abandonou seus planos de conquistar subsequente. Os seus últimos 5 anos foram os de um déspota iluminado. Dizem alguns que a transformação do Mula foi efetuada pela intervenção da segunda fundação. Contudo, ninguém jamais descobriu a localização exata dessa outra fundação, nem conhece a sua função exata, de modo que essa teoria se mantém não provada. Toda uma geração se passou desde a morte do Mula. Qual será então o futuro agora que ele apareceu e desapareceu? Ele interrompeu o plano de Seldon e parecia tê-lo reduzido a frangalhos, embora logo que morreu a fundação se tenha levantado de novo como uma nova das cinzas de uma estrela moribunda. Mais uma vez o planeta Terminus constitui o centro de uma federação comercial e quase tão grande e tão rica como antes da conquista, e até mais pacífica e democrática. Estará isso previsto? Estará o grande sonho de Seldon ainda vivo e formar-se-á ainda um segundo Império Galáctico daqui a 600 anos? Eu, por mim, assim o creio, porque nunca, em tempo algum, a situação política foi tão favorável. O antigo Império está completamente morto, e o período de domínio do Mulo pôs fim à época dos senhores da guerra que o precederam. A maior parte das extensões vizinhas da galáxia está civilizada e pacífica. Além disso, a situação interna da fundação está melhor do que nunca. Os tempos despóticos das autoridades locais hereditárias, anteriormente já à conquista, cederam lugar às eleições democráticas dos primeiros tempos. Já não há mundos dissidentes de comerciantes independentes, já não há injustiças e desajustamentos que acompanharam a acumulação de grandes fortunas das mãos de poucos. Não há razão, consequentemente, para temer o fracasso, a não ser que seja verdade que a segunda fundação representa por si mesmo um perigo. Os que assim pensam não têm provas para confirmar sua convicção, mas apenas vagos receios e superstições. Penso que nossa confiança em nós mesmos, em nossa nação e no grande plano de Harry Seldon deveriam afastar dos nossos corações e dos nossos espíritos toda a incerteza e blá 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 blá. Entendeu? Mas assim, que eu digo, a segunda fundação estava lá, a ideia, o mito. E os indivíduos aqui, eles sentaram para tentar descobrir. Eles sabem que pode ser que exista a segunda fundação. E onde está essa segunda fundação? Se o plano do Harry Seldon foi mesmo com o Mula, ele foi real, passou aquilo. Se o Mula fazia parte do plano do Harry Seldon, o fator humano também, aí se a coisa em si ela vai dando prosseguimento, ela tem prosseguimento,
mesmo com o Mula vindo e aparentemente destruindo com o plano, porque a primeira fundação foi completamente destruída. Isso é o que vamos ver, né, na leitura. Eu separei mais um pedacinho aqui, ó, que eu achei bem interessante. Ó. Eles estão tentando... aquela história. Cada um dos indivíduos, dos intelectuais que chegaram a dizer, que saíram para vasculhar, né, o universo, ou fazer cálculos, ou pensar, cada um desses indivíduos eles dão sua ideia, cada um dos intelectuais dão sua ideia do que era a segunda fundação e o que foi, se ela existia ou não. Um deles aqui, ó. O primeiro orador foi categórico. Não deve dizer jamais. Isso é uma preguiçosa apreciação superficial dos fatos. Na verdade, a psicohistória prediz apenas probabilidades. Um acontecimento particular pode ser infinitesimalmente provável. Contudo, a probabilidade é sempre maior do que zero. Sim, orador. Se posso então corrigir-me, a orientação desejada é bem conhecida, como não tendo probabilidade significativa de vir a verificar-se espontaneamente. Melhor, qual é a orientação? É a de uma civilização baseada na ciência mental. Em toda a história conhecida da humanidade, os progressos foram feitos, em primeiro lugar, na tecnologia física, na capacidade de manejar o mundo inanimado ao redor do homem. O domínio de si mesmo e da sociedade foi deixado ao acaso ou às vagas apalpadelas de sistemas éticos intuitivos baseados na inspiração e na emoção. Como resultado, jamais existiu uma cultura 25% mais estável, e estas apenas como resultado de uma grande miséria humana. E por que não é espontânea a orientação de que falamos? Porque uma larga minoria de seres humanos está mentalmente equipada, para tomar parte no progresso da ciência física. E todos recebem os benefícios visíveis e sem preparação dela resultantes. Só uma minoria insignificante, porém, é inerentemente capaz de guiar o homem através das maiores implicações da ciência mental. E os benefícios dela, derivados, embora mais duradouros, são mais sutis e menos aparentes. Além disso, desde que tal orientação levasse ao desenvolvimento de uma ditadura benevolente dos mentalmente melhores, virtualmente uma subdivisão mais elevada do homem seria mal recebida e não poderia ser estável sem a aplicação de uma força que rebaixaria o resto da humanidade ao nível dos brutos. Um tal desenvolvimento é repugnante e deve ser evitado. Qual é então a solução? A solução é o plano de Seldon. Foram preparadas e mantidas condições de tal modo que num milênio, a partir de seu início, 600 anos a partir de agora, ter-se-á estabelecido um segundo império galáctico, no qual a humanidade estará pronta para o domínio da ciência mental. Nesse mesmo intervalo, a segunda fundação, no seu desenvolvimento, terá produzido um grupo de psicólogos aptos para assumir a chefia. Ou, como pensei muitas vezes, a primeira fundação fornece a armação física de uma simples unidade política e a segunda fundação fornece a armação mental de uma classe governante já feita. Estou vendo, bastante adequado. Pensa que qualquer segundo império, ainda que formado no termo estabelecido por Seldon, servirá como cumprimento do seu plano? Não, orador, creio que não. Há vários segundos impérios possíveis que podem formar-se no período de tempo entre 900 e 1700 anos depois do início do plano, mas só um deles é o segundo império. E em vista de tudo isso, porque é necessário que a existência da segunda fundação seja oculta, acima de tudo, da primeira fundação? Eles estão... o que incomoda esse pessoal é sempre a ideia dessa segunda fundação, desse mito, daquilo que o Harry Seldon havia predito. Ele estabeleceu a primeira e a segunda fundação. Só que a segunda fundação, que é um lugar onde está lá, nesse mundo, homens mentalmente superiores, esses homens mentalmente superiores são os homens que, se a primeira fundação fosse destruída,
eles iam controlar o resto da humanidade e da galáxia em si. São homens extra, são homens com mental além, entendeu? Com mental, são ubermenches, posso dizer. São homens que estão, e por isso que o Mulo, ele se incomodou, porque ele sabia que ele tinha conquistado, mas havia sempre a segunda fundação, e essa segunda fundação era algo que ele tinha que destruir, porque esses homens, esses extras, eles estavam lá e a qualquer momento podiam acabar com o império que ele tinha conquistado em 5 anos. Era isso que incomodava ele, entendeu? Aqui, mais uma passagemzinha pra gente fechar, porque senão o vídeo fica muito longo, e é interessante que vocês peguem o Fundação do Asimov e destrinchem, porque na minha leitura, tem algo aqui, há algo oculto por trás desse material que eu não consegui descobrir, mas eu sei que tem. Entra de novo a neurose da segunda fundação. Tem uma neurose aqui, tem algo aqui oculto que eu acho que eu fui mordido pelo mito da segunda fundação, de que essa segunda fundação existe, ela está em algum canto, mas aonde? Ou se foi apenas uma lorota do Harry Seldon, ele estabelece ele diz que existe a segunda fundação, que aí quem vier destruir com o plano vai ter sempre aquele fantasma, né? O fantasma vai estar por aí. E isso é que eles especulam exatamente esse ponto. E isso também foi algo que me incomodou. Tem alguma coisa oculta, mas eu não descobri. Talvez futuramente numa releitura, ou releitura, eu vou pegar, ou de repente lendo no original em inglês, alguma coisa tem aqui. Algo tem aqui nesses três títulos, nesses 3 livros, nessas 3 partes, que me deixou com a pulga atrás da orelha, mas eu olhei na lupa, vou dizer assim, eu olhei na lupa essas 3 partes, mas eu não... Tem algo, tem alguma coisa perdida aqui. Eu não sei qual é o objetivo do autor, um objetivo oculto, aquele sujeito estranho, algo estranho que tem aqui dentro desse texto, que eu burlei, mas não achei. Uma segunda, talvez futuramente, quando eu for fazer uma releitura, já tendo uma ideia do todo, quando eu pegar todo o material, quando tiver lido todo o material, aí talvez isso fique mais palpável, né? Olha aqui, ó. Aqui eles estão discutindo, aqui que eles estão discutindo a segunda fundação, ó. O homem mais novo sorriu com azedume. O senhor não conhece sua própria mente tão bem como eles poderiam conhecê-la. Suponha que, conhecendo-o, contassem com o que pensa, apenas pensa que é a reação improvável, simplesmente por saberem com antecipação qual seria sua linha de raciocínio. Nesse caso, não há escapatória possível, porque se eu sigo o raciocínio que acaba de esboçar e vou para Trantor, eles podem ter também previsto isso. Há um ciclo infinito de jogos duplos de parte a parte. Por mais longe que vá seguindo essa trilha, apenas posso ir ou ficar. O ato complicado de atraírem a minha filha através da metade da galáxia não pode ter tido a intenção de fazer-me ficar onde estou, uma vez que o mais certo seria eu ficar se eles não tivessem feito nada. Apenas pode ter a intenção de me fazer deslocar e, por consequente, não irei. O indivíduo, ele tá, como indivíduo, ele tem um livre-arbítrio, mas o pessoal da segunda fundação, como é dito, há um controle sobre as pessoas. Então, você tem a opção, você vai, acontece algo, você não vai, acontece outra coisa. Mas se você não for, existe uma grande chance também disso também estar dentro do previsto, se você não for. Essa é a dúvida do indivíduo aqui. E além disso, Antor, nem tudo é produto da segunda fundação, nem todos os acontecimentos são os resultados do seu teatro de fantoches. Pode não ter tido nada que ver com as indas e vindas de Arcádia, e ela pode estar a salvo em Trantor quando todos nós estivermos mortos. Não,
disse Anton cortante. Agora está na pista. Tem uma interpretação opcional. Tenho. Se quiser ouvir, ora, diga, paciência não me falta. Bom, então, até que ponto conhece bem sua própria filha? Até que ponto pode qualquer indivíduo conhecer qualquer outro? Evidentemente, o meu conhecimento é inadequado. Nessa base, também o meu é, e talvez até mais, mas pelo menos via com olhos desconhecidos. Em primeiro lugar, é uma românticazinha feroz, a filha única numa torre de marfim acadêmica, crescendo no mundo irreal de televisão e de filmes de aventuras. Vive numa fantasia sobrenatural por si própria, construída de espionagem e intriga. Em segundo lugar, é inteligente, suficientemente inteligente, fosse como fosse, para levar a melhor conosco. Planejou cuidadosamente escutar a nossa primeira conferência e conseguiu. Planejou cuidadosamente ir a Calgan comum e conseguiu. Em terceiro lugar, tem um culto profano por uma heroína, pela avó, sua mãe, que derrotou o mulo. Até aqui tenho razão, penso eu. Pois então, muito bem. Ora, o que não acontece consigo, recebi um relatório completo, aí ele vai contar aqui um negócio aqui. Ele vai falar do que estava acontecendo exatamente no planeta, que a filha do indivíduo, ela foi para lá e aconteceu algo, mas esse algo é dentro dos processos manipulatórios, dentro da história de manipulação, daquilo que nós fazemos, achando que nós estamos nós estamos no controle da situação, mas nós estamos sendo manipulados, achando que não estamos sendo manipulados. É um jogo de manipulação. Eu, mentalmente, acho que tenho o controle da situação, só que eu não tenho. E por conta disso, por subestimar a inteligência do outro, por subestimar a capacidade mental do outro, eu sou manipulado, mas achando que eu estou no controle. Foi mais ou menos isso que aconteceu com a menina chamada Arcádia, numa situação aqui anterior. Ela acha que ela está manipulando, ela acha que ela tá no controle da situação, mas ela não está. Tudo, no final das contas, vai acabar dando certo. Vai haver uma guerra, e essa guerra ela é também dentro desse processo de manipulação, que é um negócio que vai ocorrer, né? A segunda fundação, ela está por trás da guerra que vai acontecer. Essa guerra ela vai durar pouco menos de 5 meses. Essa segunda fundação, ela vai destruir o governo que está lá. Aparentemente é isso, que é o que eles vão observar aqui. Eles vão dizer, mas foi a segunda fundação? Foi a segunda fundação, mas se a segunda fundação não existe, se ela é um mito, como é que ela foi capaz de destruir? Mas aí é a ideia, exatamente, a ideia da segunda fundação que faz com que o outro governo também perca. Da mesma forma como o mulo, anteriormente, ele podia ter conquistado, podia ter ficado tranquilo, conquistei tudo, mas aquela ideia de manipulação da segunda fundação fez com que ele perdesse. No final das contas, ele acabou sendo derrotado e pronto. Há uma guerra aqui, e essa guerra também vai ser em função dessa ideia da segunda fundação. E o fato do planeta em si, ele entra em guerra, mas ele tem sempre a ideia de que a segunda fundação vai vir a qualquer momento e vai ajudar o outro governo. O outro governo ele usa desses artifícios da segunda fundação e derrota o planeta que se julgava sucessor do mulo. E assim vai. Assim, como eu disse, eles vão entrando aqui no processo de tentar descobrir. Eles vão vai ter a resposta para isso. Obviamente eu não vou falar, né? Eu não vou falar. Tem a resposta para esse enigma, porque é um enigma que o Asimov deixa aqui. O Asimov vai deixar um enigma aqui, nesse material. Nós vamos adentrar na Fundação 2, que é assim, existe essa segunda fundação? Existe, não existe? Mas aí vai surgir a Fundação 2, né? Em cima de todos esses processos, vai surgir a Fundação 2 e vai ser esse tema desse material que futuramente eu quero ler para ver para onde o Asimov quer nos levar. Qual é a dele? O que ele está querendo com isso aqui? Porque provavelmente, como eu disse, o oculto, uma hora ele vai aparecer, ele vai surgir. E aí eu não vou dizer, obviamente, né? Eu não vou contar.
Espero que você leia as 3 partes do Fundação. Terminei agora, né? Graças a Deus terminado. Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação, ó, aqui, vendo? As 3 partes lidas, graças a Deus. Espero que você tenha gostado. Espero que não tenha ficado muito complicado, porque a própria ideia do Fundação do Asimov, ela é complexa, ela não é simples, ela não é básica. Ela não é um livro de ficção científica simples, básico. Ele é como uma casca de cebola, ele vai sendo construído ao longo do tempo, como eu falei, e aí fica mais perguntas do que respostas. Ele não entrega de mão beijada para o leitor. Você vai ter que formar os seus insights, vai ter que montar suas análises sobre o que significa isso tudo. Essa mistura de psicologia com psicologia, sociologia, história, o que ele quer com isso aqui. E ao mesmo tempo também, se esse material não tem a ver com algum tipo de manipulação, a própria leitura em si, ela é uma leitura manipulativa, né? Mais ou menos, foi esse processo que me deixou com pulga atrás da orelha, beleza? Espero que você tenha gostado. Isaac Asimov, as 3 partes de Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma. Beleza, gente? Valeu, até a próxima. Tchau!